Som. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Hoje é um dia mais do que especial. Estamos louvando ao Senhor desde a primeira parte pela manhã. Continuidade fazendo isso agora, mas também agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos que tiveram o privilégio de ser pai. Também por aqueles irmãos que ainda possuem os seus papais. Puderam estar hoje ali almoçando com eles, se encontrando. E cada um de nós, sua medida, do seu jeito, conseguiu aí, nem que seja falar com seus papais. A gente falou pela manhã que honrar pai e mãe é mandamento. Tá? Mas também é um prazer. Foi muito bom passar esse tempo com eles. Então quero deixar mais uma vez o meu parabéns para todos os papais e que Deus continue abençoando vocês. Pela manhã eu já agradeci, mas retorno o meu agradecimento. Alguns irmãos não estavam. Ao nosso concílio, que foi promovido ontem, aqui à noite, e pelo serviço dos irmãos, né, pelo trabalho. Os diáconos, outros irmãos se envolveram, nos ajudaram a promover esse evento. Não foi fácil. A gente contou aqui hoje, hoje que eu tive a noção, nós tivemos aqui, a gente precisava de 7 pastores, tinham 15 aqui, né? 15 pastores. Então foi um evento acima do que eu esperava. David também, né? E o pastor Costa defenderam aqui muito bem a Sagrada Escritura, as doutrinas, né? Enfim, responderam muito bem, foram grandes aqui. Eu considero que foi um concílio difícil, considero que foi bem profundo, mas foi à altura daquilo que eu imaginava que seria. E graças a Deus os irmãos foram aprovados com louvor, né? Não precisou nem de conclave, né? Surgiu uma proposta ali, vamos encerrar, tá tudo certo, já estão aprovados, e aí, graças a Deus, deu tudo certo. E já convido os irmãos, dia 17 de setembro, sábado, né, um sábado às 19 horas, estaremos fazendo o culto de ordenação, nosso irmão David, e o culto de ação de graças ao pastor Costa, por esse reconhecimento, né, da nossa ordem ao seu ministério, tá bom? Então convido os irmãos, vamos estar também juntos nessa festa. Bom, irmãos, sem mais outros avisos, vamos à palavra de Deus. Vamos abrir o texto que está no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler do verso 27 ao 42. Bom? Uma rápida reflexão nesse texto. Hoje vamos pensar o tema que se chama Como Pecadores Evangelizam Pecadores. É isso aí. Como pecadores evangelizam pecadores. João 4, 27. Diz assim: Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que eles se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você diz, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente
o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Esse é o nosso belíssimo texto. Não vou orar, aproveitar a oração que o irmão Nilo fez, fervorosa, e pedimos a Deus que o Senhor nos use e nos conduza por essa exposição. Bom, o tema é esse: como pecadores evangelizam pecadores. Antes de entrar, deixe-me citar um texto que eu fui muito feliz lendo esse texto, recomendo aos irmãos. É um texto do reverendo Tim Keller, chamado Encontros com Jesus. Um texto bem simples, fino, objetivo. Ele vai retratar ali alguns encontros que Jesus teve ao longo do seu ministério, e a partir de cada capítulo, ou seja, cada encontro que ele coloca ali, ele consegue tirar uma resposta para algumas das perguntas mais difíceis da vida, como busca pelo sentido da vida, esperança na hora da morte, enfim, várias perguntas, como, por exemplo, esse encontro aqui. Só que, nesse capítulo em especial, Tim Keller faz algo inovador no livro. Eu achei muito interessante trazer isso. O que ele fez? Ele juntou os dois encontros que a gente tem pregado aqui ao longo dos domingos. Ou seja, ele juntou o encontro de Jesus com Nicodemos com o encontro de Jesus com a samaritana. Isso pelo menos para mim, até o momento, era inédito. E Tim Keller vai defender ainda que é um erro, ou a gente pode errar, se a gente não fizer esse exercício, ou seja, se a gente não juntar as duas histórias. Por quê? Obviamente, mas a gente tem dito isso. O evangelista João, ele se difere dos outros porque João é teológico quando escreve. João não está muito preocupado com a cronologia dos eventos, nem tanto com a geografia. Ele está preocupado com a mensagem que será passada em cada uma das histórias que ele vai contando. Aí Tim Keller faz a pergunta: por que você acha, então, que João juntou os dois encontros? Porque o encontro de Jesus com Nicodemos está lá no capítulo 3 e o encontro com a samaritana está no capítulo 4. Existe um porquê aqui. Começa pelo título do capítulo. O capítulo dele se chama O Prestigiado e a Marginalizada. Já o capítulo você já começa a entender onde ele quer chegar, né? E aí ele vai dizer o seguinte, abre aspas: vistos superficialmente, os dois personagens parecem muito diferentes. Suas circunstâncias são tão díspares que, à primeira vista, tem-se a impressão de que não poderiam ter nada a ver um com o outro. Todavia, o autor nos leva a indagar, por mais diferentes que sejam o privilegiado e a marginalizada, o que eles têm em comum. Porque se eles têm algo em comum, então todos temos. Ou seja, analisar os dois encontros juntos nos ajudará a ver o que João está dizendo sobre a condição do mundo e o papel por nós desempenhado para transformá-lo. Tim Keller vai chegar a alguma conclusão. A conclusão que ele chega é que, por mais diferente que eles pareçam, os dois estão seguindo no mesmo caminho. Ou seja, ambos, privilegiado ou marginalizado, religioso ou pecadora, ambos carecem do evangelho de Jesus Cristo. Em outras palavras, ambos carecem nascer do Espírito e nascer da água. Ambos carecem nascer de novo. A única diferença que ele encontra é que a pecadora sofre de falta de satisfação, enquanto o religioso sofre de autossatisfação. E aí, ao longo de alguns sermões, a gente pregou aqui, em primeiro lugar, como pregar o evangelho a religiosos, quando a gente tratou do texto de Nicodemos. Naquela ocasião, a gente utilizou duas coisas que Jesus usou naquele momento para pregar o evangelho para o religioso. Primeiro, Jesus removeu as garantias daquele homem. E é dessa forma que a gente tem que pregar para um religioso. Religioso aqui, irmãos, no sentido ruim da palavra, porque todos somos religiosos, ok? Mas para essas pessoas que fazem da religião a sua salvação, em primeiro lugar, deve-se remover as garantias. Foi assim que Jesus tratou ele. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer para ele, olha só, você não consegue ver e nem entender o reino de Deus se não nascer de novo. Em outras palavras, por mais velho que você seja, por mais que você seja um mestre da lei, membro do Sinédrio, um fariseu, uma autoridade, um homem respeitado, você tem que começar do zero. Ou, em outras palavras, você tem que recomeçar. Você tem que nascer de novo. Então, Jesus removeu todas as garantias dele. Não é o tempo de membro, não é a carteirinha da ordem, não é passar por um concílio. Nada disso pode garantir a sua salvação. Apenas nascer da água e do Espírito. Em segundo lugar, Jesus remove o controle, diga-se de passagem, que Nicodemos achava que tinha, mas na verdade ele não tinha. Tá? Todo homem soberbo
autossatisfeito, ou melhor, satisfeito em si mesmo, ele acha que ele tem algum controle em suas mãos. E aí Jesus vai arrebentar com isso, vai dizer assim, amigo, você não tem controle de nada. No verso 8 ele vai dizer, porque o Espírito é ele que faz o homem nascer de novo. E veja, o Espírito é como o vento, que ninguém sabe de onde vem. Ele sopra onde quer e ninguém pode controlá-lo. Em outras palavras, irmãos, regeneração não é matéria da igreja, é matéria do Espírito Santo. A gente pode botar uma faixa lá fora, dizer assim, venham, hoje à noite, às 19 horas, haverá regeneração gratuita. Novo nascimento, conversões. A gente pode orar por isso. A gente pode desejar isso. A gente pode clamar por isso. Mas a gente não pode promover isso. Só quem promove isso é o Espírito Santo. E é um ato soberano. Bom, depois disso, então, a gente chega no texto da Samaritana. E aí sim, como pregar, David pregou aqui muito bem, como pregar o evangelho a pecadores. E aí a estratégia muda, mas veja, o remédio é o mesmo, é o evangelho. 4 coisinhas que Jesus usou aqui para poder compartilhar o evangelho para aquela mulher. Primeiro, Jesus nos ensinou a ultrapassar todas as barreiras. David pintou aqui muito bem tantas barreiras, talvez eu esqueça aqui de algumas, mas algumas que a gente lembra aqui fácil, né? Por exemplo, barreira de gênero. Aquele período, um homem sozinho, no meio do nada, meio-dia, no poço, sem ninguém, conversando com uma mulher, já era um escândalo. Segundo, barreira cultural, histórico-cultural. Um judeu conversando com uma samaritana. Mais do que isso, barreira religiosa. Enfim, e tantas outras barreiras aqui, barreira social. Aquela mulher, como vai dizer Tim Keller, era uma marginalizada. Por quê? Porque ela era conhecida na cidade como uma mulher adúltera, uma mulher pecadora. Ok? E Jesus ultrapassa com amor todas essas barreiras. Segundo lugar, ele ultrapassa a barreira espiritual. Essa barreira aqui, muito fácil de ser entendida. O que é a barreira espiritual? É quando o pecador, ele faz uso de alguma daquelas barreiras a fim de se proteger. Foi exatamente isso que a mulher fez. Quando Jesus se depara com ela, o que ela fala para ele? Ela vira para ele e fala assim, como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Veja, ela sabe que existe uma barreira. Ela usa aquela barreira a fim de se afastar da mensagem do evangelho, a fim de se afastar de Jesus. Infelizmente, é isso que os pecadores fazem. Em terceiro lugar, ele desvia a sua incredulidade e o seu desdém. É assim que a mulher trata ele. Como é que você vai tirar água se você não tem nem balde? Por acaso você é maior que Jacó? Mais do que isso, quando ele oferece água viva, que ela nunca mais terá sede, ela fala assim, então me dá esse negócio rápido aí, porque, né? Eu quero beber e nunca mais ter que voltar aqui. Não quero passar vergonha nunca mais. Irmãos, ela está sendo desdenhosa, ela está sendo ultrajante com o mestre, porque ela não crê naquilo que ele falou. Mas ele desvia a incredulidade dela. Ele continua falando com ela com amor. Até que ele confronta, em último lugar, a sua hipocrisia. Sim, não é só o religioso que é hipócrita, o pecador também. Por mais que você confronte, por mais que você fale, por mais que você coloque o pecado diante dele, infelizmente, até que seu coração seja quebrado, ele vai ser hipócrita, ele vai fugir, ele vai desviar. A resposta daquela mulher é o que a gente chama de resposta ensaboada. Jesus fala, olha, vai lá então e busca seu marido. O que ela fala? Ela falou o quê? Não tenho marido. A resposta não era essa. A resposta era, sim, senhor, estou em pecado. Sim, senhor, estou adulterando. Sim, senhor, estou amigada. Sim, senhor, estou vivendo com um homem que não é meu marido. Sabe-se lá até se ele é marido de outra, a gente não sabe. Mas a questão é, estou vivendo em pecado. O senhor acertou, não foi isso que ela disse. Ela disse, eu não tenho marido. Na esperança de que ele esquecesse a conversa. E ele continuou, disseste bem, você não tem marido. Porque você está no sexto, você já teve 5 maridos. Ou seja, 5 homens que não eram seus maridos. E o que você tem agora também não é o seu marido. Em outras palavras, 6 homens passaram pela vida daquela mulher. Nenhum deles era de fato o seu marido. Bom, é isso que ele faz, até quebrar a dureza do coração dela. Então veja, tanto Nicodemos quanto com a samaritana, os dois, Jesus trata com amor. Em primeiro lugar, embora Nicodemos vá até Jesus, e embora Jesus vá até a samaritana, mas Jesus trata Nicodemos com amor, e ele trata a samaritana com amor. Segundo, Jesus revela para os dois que ambos precisam nascer de novo. Ambos precisam do evangelho. E veja o que é o evangelho, nunca esqueça disso. Se alguém te perguntar, o que é o evangelho? É a notícia, mas que notícia? Jesus Cristo, Deus encarnado. Deus se fez carne e habitou entre nós.
A boa notícia do evangelho é Jesus Cristo nasceu e morreu no nosso lugar. Essa é a boa notícia. Em outras palavras, veja, tanto para Nicodemos quanto para a samaritana, ele é aquilo que ele mesmo oferece. Veja, para Nicodemos, né, ele começa dizendo, você precisa nascer de novo. E aí, para mostrar o evangelho para ele, Jesus lembra daquela cena inaudita do deserto, quando a serpente de bronze é levantada, e ele diz, da mesma maneira, assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, o Filho do Homem será levantado, e todos aqueles que nele crê terão a vida eterna. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, para a ferida mortal que você tem, Nicodemos, para o veneno mortal que está nas suas veias, ou seja, para o pecado, existe uma cura, e a cura sou eu. Se você crer em mim, então você será salvo até a vida eterna. E aí, para a samaritana, ele fala sobre uma água de que quem beber jamais terá sede. E a pergunta é, quem é a água viva? O próprio Senhor Jesus. É ele mesmo, ele diz, eu sou. É ele o remédio, é ele a cura, é ele a vida. Bom, depois dessa não tão pequena introdução, aí sim, chegamos ao nosso texto. Primeiro, como pregar aos religiosos, depois, como pregar aos pecadores, e hoje falaremos de nós, como pecadores podem evangelizar pecadores. E é aí que a gente vai chegar. Eu estruturei o texto dividido em 3 partes. Primeiro, gerando missionários, versos 27 ao 30. Depois, a urgência da missão, versos 31 ao 38. E por último, o salário da missão. Então, deixe sua Bíblia aberta, João capítulo 4, a partir do verso 27. Vamos ao texto. Em primeiro lugar, gerando missionários. Diz assim o texto. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Bom, o verso 27, ele vai apenas reforçar tudo que foi dito até aqui. Lembra? Todas aquelas barreiras que a gente falou, que David pregou aqui, social, cultural, histórica, religiosa, gênero, tudo aquilo é reforçado pelo verso 27. Essas barreiras são tão reais que quando os discípulos voltam da cidade porque foram comprar comida, eles olham aquilo e eles, pronto, já se escandalizaram. Só que eles não tiveram nem coragem de perguntar ao mestre, mestre, o que o senhor está fazendo? Tem alguma coisa errada aí. Com vergonha, mas a barreira existe. João faz questão de registrar ela aqui. Ele está conversando com uma mulher. Ninguém quis interrompê-lo. E aí o texto avança. Você vai perceber que o João vai fazer isso. Ele vai entrar e sair da história da samaritana, mas, irmãos, não percam de vista o tema central, porque todo esse texto está conectado, como pecadores pregam para pecadores. Então, vamos lá. Verso 28, aí sim ele foca na mulher. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, verso 29, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. O nosso texto, é por isso que eu dei essa longa introdução, porque senão não faz sentido. O nosso texto, ele já começa após o encontro, ou melhor, no final do encontro daquela mulher marginalizada, pecadora, adúltera, com Jesus. Logo após isso, ou seja, em outras palavras, o nosso texto é o que a gente poderia chamar de o efeito do encontro com Cristo. O que resultou desse encontro? As palavras de Jesus fizeram efeito com ela? A informação que a gente não tem de Nicodemos, a gente tem da samaritana. Jesus pregou para ela, Jesus confrontou ela, Jesus tratou ela com amor, mas o que resultou disso? O verso 28 diz com clareza para você. Se você não entendeu, leia de novo. E deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo. 3 coisas aqui no verso 28, irmãos, reforçam a ideia de que essa mulher sofreu nesse momento uma mudança total e radical na sua vida. Em primeiro lugar, ela deixa de fazer aquilo que ela estava fazendo. É isso que significa deixou, pois, o seu cântaro. Ela foi no poço fazer o quê, irmão? Pegar água. E ela foi pegar água porque, costume da época, as mulheres iam ao poço pegar água. E já foi dito, ela foi na pior hora do dia. Por quê? Porque não tinha ninguém no poço pegando água. E ela não queria passar vergonha, ok? Então, a mulher foi no poço pegar água, muito provavelmente por causa do homem que não era o seu marido, que estava em casa esperando ela. Ainda que não estivesse o homem em casa esperando ela,
ela vai para o poço pegar água. Além dela abandonar o cântaro, ela abandona o caminho que ela faz. Em outras palavras, ela não quer saber de voltar para casa, ela não quer mais saber da água, ela não quer saber do cântaro, ela quer saber de ir para a cidade, contar a boa notícia que ela agora pode contar. E aí sim, em segundo lugar, ela vai à cidade, veja que importante, que antes desprezava e discriminava ela. Então, por que essa mulher sofre uma mudança radical? Porque ela está no poço meio-dia, evitando a cidade, evitando encontrar os seus acusadores. Agora ela vai de encontro a eles. Em terceiro lugar, ela fala com os seus acusadores. Ela vai à cidade, irmãos, não simplesmente por ir, não simplesmente porque ela não quer voltar para casa. Ela vai à cidade para confrontar os seus algozes. Onde estão aqueles que me acusavam? Ei, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Isso, irmãos, prova que tem uma coisa acontecendo aqui, ou já aconteceu no seu coração. O teólogo alemão Werner de Boer vai completar dizendo assim: que sinal representa esse cântaro que ficou ao lado do poço? Agora essa água de fato perdeu a importância para ela, de maneira que ela nem sequer a leva consigo para casa. Seu coração está repleto da grande nova realidade. Veja, irmãos, que beleza. Veja que mudança Cristo operou em seu coração. Olha que coisa importante. Não é mais a mulher que levanta as barreiras. Agora é ela que transpõe as barreiras. Amém? A gente pergunta, então, o que ela foi dizer àqueles homens? Verso 29, responde. Diz assim: venham ver, um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Bom, irmãos, a pergunta aqui é: o que essa mulher poderia dizer chegando lá? Será que ela seria ouvida? Será que eles deixariam ela falar sequer? Pelo que a gente percebe, deixaram ela falar. Mas falar, irmãos, não basta. Porque dependendo de quem fala, e aí você já deve ter ouvido essa expressão, né? Quando alguém fala assim, falaram mal de mim, aí perguntam assim, né? Quem falou mal de você? Não o que falaram, mas quem falou. Então, dependendo de quem fala, a gente leva a sério ou não. A gente despreza e descarta logo de cara. Então, provavelmente isso poderia ter acontecido com ela, mas ela tem uma estratégia em mente. Primeiro, a estratégia dela é falar pouco. Falar pouco. Ela não precisa falar muito. Ela quer ser direta. Mais do que isso, ela quer desviar o foco dela. A mensagem dela, irmãos, é uma das mais curtas da Escritura Sagrada, mas é uma das mais importantes lições que a gente tem. A mensagem dela é: venham e vejam. Não sei se a sua memória está atenta, mas essa mensagem já foi pregada no Evangelho de João. Capítulo de número 1, verso 46, Filipe pregou para o jovem estudante de teologia chamado Natanael da mesma maneira. Veja, dois homens provavelmente tinham um bom conhecimento teológico, mas eles não fazem uso de muitos argumentos. A pregação era: venha e veja. Aqui ela fala só no plural, só mudou isso. Venham e vejam. Ok? Mais ainda, ela fala dela, sim, mas ela fala dela, de novo, desviando o foco para ela e apontando para ele. Venham e vejam o homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não será ele o Cristo? Não precisa dizer muito. Basta apontar para Cristo. Jesus transformou, irmãos, a marginalizada em uma missionária. Segundo lugar, além de dizer, estou gerando missionários, segundo lugar, Jesus vai apresentar aqui a urgência da missão para os seus discípulos. Lembra aqueles que acabaram de chegar, meio perdidão? Fomos à cidade comprar comida, né? Chegamos aqui, vimos uma cena, não entendemos nada. E aí, Jesus vai explicar para eles: eu preciso colocar esses caras, eu preciso colocar esses homens dentro daquilo que eu estou fazendo. Porque até agora os discípulos, irmãos, estão preocupados com outra coisa. Jesus vai pegar eles e vai dizer: eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Acabou de acontecer aqui um grande milagre. Uma samaritana se rendeu aos pés de um Messias judeu. Aconteceu um milagre aqui, vocês não estão entendendo. E mais do que isso, vai acontecer muito mais logo em breve. Então deixa eu preparar o coração de vocês. Aí Jesus começa falando da urgência da missão. Verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Veja, irmãos, os discípulos estão fora de sintonia ainda.
eles estão meio perdidos na história. Estão preocupados com o alimento material. Jesus está preocupado com a colheita espiritual. Que detalhe, já começou e vai aumentar. Então Jesus vai precisar reorientar. E aí Jesus diz essa palavra, né? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Provavelmente, o que Jesus está fazendo aqui é parafraseando Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Eu lembro para você. Diz assim, vai dizer Moisés, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Resumindo aqui muito rápido, o que Moisés está lembrando para a comunidade, né, que está quase saindo do deserto, é exatamente isso. Lembrando que não é o alimento que perece, não é o pão perecível que sustentou vocês durante o deserto, mas a palavra que sai da boca do Senhor. É a lição, irmãos, que todos nós precisamos aprender. Não são as coisas materiais, não são os nossos recursos, não é a nossa conta bancária, não é aquilo que a gente tem, não são os nossos ofícios, nossos currículos, enfim, não é nada do que temos ou trazemos. Nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor. É isso que Jesus está lembrando para eles. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E aí, o verso de número 33, Jesus vai começar. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Veja, ainda não entenderam, irmãos. Faz uma pausa aqui. Aqui é importante dizer uma coisa muito rápida. Esses versos são importantes para que a gente aprenda a ter paciência com os discípulos de Cristo Jesus. A gente precisa ter paciência. Foi assim que Jesus tratou esses homens. Veja, Jesus está reorientando o foco, a atenção e a prioridade deles, mas eles continuam puxando para o outro lado. Já 3 vezes, Jesus está dizendo, não, rapaz, eu estou falando de uma comida que é outra coisa. Não, olha, e eles continuam pensando assim, será que alguém então alimentou ele, já que ele não quer comer? Será que alguém comprou comida? E eles estão preocupados com o material, com o natural. Irmãos, aqui a gente aprende uma pequena lição em parênteses aqui. Que os discípulos de Cristo não entenderam todas as coisas. A gente precisa ter paciência com os discípulos de Cristo, conosco mesmo, com os nossos irmãos. Porque seguem a Cristo, são seguidores de Cristo. Talvez tenham tempo de crente, mas é possível que em algumas coisas eles ainda não tenham tanto conhecimento assim. Ou melhor, não saibam discernir muito bem. Então, com paciência, com amor, Jesus vai conduzir eles para o lugar correto. Veja, aí Jesus revela no verso 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa é a primeira resposta de Jesus. Jesus ainda vai continuar. Mas veja, irmãos, que tesouro nessa primeira resposta. Ei, eu não estou falando de comida natural, de comida perecível. Eu estou falando de alimento espiritual. Mais do que isso. O que é a comida aqui na metáfora de Cristo? A comida são 2 coisas: missão e prazer. Você come justamente por 2 motivos. Primeiro, porque você tem necessidade de se alimentar. Sem pão o povo morreria, sem maná o povo morreria no deserto. O povo precisa comer. Mas em segundo lugar, a comida também nos dá prazer. Deus colocou isso em nós, em nosso corpo. Ele não apenas nos alimenta, né, para encher a nossa barriga, para nos dar os alimentos, as vitaminas, tudo aquilo que é essencial para o corpo e para a vida. Não, ele também nos dá prazer e alegria enquanto comemos. Então, em outras palavras, Jesus está juntando, fazendo um casamento, irmãos, muito importante entre missão e prazer. Ele está dizendo, ei, sabe qual é a minha missão? Fazer a vontade do Pai. Sabe qual é o meu prazer? Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade daquele que me enviou, em outras palavras, é a minha primeira e última prioridade. Irmão, Jesus não está pregando contra o alimento físico, tá? Ele não está pregando contra a comida. É possível, nesse momento ou no outro. Há um intervalo aqui, enquanto aquela mulher sai, enquanto os samaritanos voltam com ela. É possível que Jesus tenha comido, é possível que ele tenha bebido. Ele era verdadeiramente homem. Então ele não está pregando contra a comida. Ele só está dizendo que entre comer e fazer a vontade do Pai, eu faço a vontade do Pai. Entre sair com os amigos e fazer a vontade do Pai, eu faço a vontade do Pai. É isso que ele está dizendo. A minha prioridade é a vontade dele. E aí ele revela a segunda parte aos seus discípulos. Verso 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita.
Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Os discípulos aqui não sofrem apenas de falta de entendimento, eles sofrem também de falta de urgência. Porque a missão, ela não é somente necessária, ela é urgente. É interessante que esse dito popular, daqui a 4 meses haverá uma colheita, era um ditado popular da época. Não necessariamente Jesus está aqui há 4 meses da colheita, não é só isso que significa. Esse ditado, vão dizer os estudiosos, que ele é mais ou menos o que a gente conhece hoje como a desculpa do procrastinador. Lembrei. Esse ditado é isso que significa. É a desculpa do procrastinador. Não sei se você já viu alguém falar assim, olha, quando eu estiver pronto, eu vou fazer aquele negócio. Ou então assim, amanhã eu faço, né? E o amanhã se torna uma semana, um mês, um ano. E ele nunca faz aquilo que ele deveria fazer, porque ele pode fazer hoje, mas ele deixa para amanhã. Ou seja, é a desculpa do procrastinador. A melhor coisa para o procrastinador é, mas por que eu vou arar a terra? Mas por que eu vou juntar as ferramentas? Por que eu vou juntar os homens? Ainda faltam 4 meses para a colheita. Ainda falta muito tempo. É isso que eles estão dizendo. E aí Jesus está dizendo, vocês não entenderam nada. Não faltam 4 meses. Não faltam 3. Não faltam 2. Já começou. E aí a ordem dele é clara. Abram os olhos e vejam os campos. E os campos estavam, como diz o texto, brancos. Estavam maduros para a colheita. Em outras palavras, irmãos, a missão, ela não é só necessária, ela é urgente. Verso 36. Ele vai dizer, aquele que colhe já recebe o seu salário. Colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado. Um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Foi o que eu disse a vocês. Jesus não está só reorientando os seus discípulos, como ele está preparando o coração deles para o que vai acontecer depois. Vocês se escandalizaram comigo conversando com uma mulher samaritana, não foi? Então daqui a pouco vai chegar uma pequena multidão de samaritanos aqui. É isso que Jesus está fazendo. E aí, para reorientar e eles entenderem essa missão, primeiro ele fala da urgência e agora ele fala da recompensa. Ele fala da recompensa usando essa metáfora, salário e fruto. É interessante que salário aqui tem a ver com a alegria de ganhar almas para Cristo no presente. É importante você entender isso. Irmãos, aquele que prega o evangelho, ou seja, dever de todo cristão, mas quando você tem a oportunidade de ver alguém que você conhecia, mudando de vida, se entregando a Jesus, com lágrima nos olhos, se convertendo dos seus pecados, irmãos, aquilo ali gera uma alegria tremenda para os nossos corações. É difícil dizer se existem outras alegrias tão grandes quanto essa. O texto bíblico vai dizer que no céu há festa, mas no nosso coração também. É uma alegria, e é isso que o texto está falando, da alegria daqueles que semeiam. Ou seja, o que semeia e o que colhe se alegram juntos hoje. E aí depois ele fala do fruto. O que é o fruto? O fruto são as pessoas que estão sendo salvas para a vida eterna. Porque o fruto que você colhe para a vida eterna. Em outras palavras, quem são os frutos? Aquela mulher e os samaritanos que ela está trazendo. Em outras palavras, vai ter um monte de fruto aqui daqui a pouco. É isso que Jesus está falando. E aí, Jesus entra em outra metáfora. O semeador e o ceifeiro. Ele vai dizer, tem um que semeia, tem outro que colhe. E ele vai dizer, olha, isso aqui é importante porque trabalha o ego dos seus discípulos. Veja, não importa muito se você ganhou aquela alma, tá? É impossível saber quantas pessoas semearam naquela vida. Eu já falei isso aqui. Quando uma pessoa vem para a igreja e ela tem a coragem de levantar sua mão e reconhece e aceita Jesus, isso aconteceu com a gente um dia, e ela reconhece a Cristo como seu Salvador, é impossível saber quantas pessoas já passaram na vida daquela pessoa e já deixaram uma pequena semente na vida dela. Mas o que Jesus está dizendo assim, não importa muito. Se você semeou, se você colheu, os dois se alegram juntos, porque estão gerando frutos, estão colhendo frutos para a vida eterna. Aqui, provavelmente no contexto, o semeador ou os semeadores aqui foram os profetas que vieram antes dos discípulos. Por isso ele diz no último verso, ele vai dizer assim, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, inclusive pagaram com a vida. E vocês vieram usufruir do trabalho deles. É provável que aqui no texto, no contexto, Jesus está falando dos profetas que vieram antes, semearam.
agora vocês, os discípulos, vão colher onde vocês não semearam. Mas é claro, isso serve para todos nós. Nós colhemos onde não semeamos. Terceiro lugar e último, Jesus então passa, ou continua, melhor dizendo, no salário da missão, verso de número 39. É dito, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Virei antes. Verso 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Lembra que eu te falei? O texto todo está conectado. E olha que importante. Jesus acabou de falar, de reorientar as prioridades dos seus discípulos. Dizer, a missão não é só necessária, ela é urgente. Usando metáforas para explicar. Por quê? Porque isso vai acontecer logo em seguida. E agora, irmãos, acontece. A metáfora que ele acabou de usar, ou a alegoria, chame do que você preferir, ela vai ter personagens reais agora. Veja que interessante aqui. A mulher samaritana que acabou de deixar o cântaro e foi à cidade, ela é a semeadora. Ela foi à cidade fazer o quê? Semear. E da cidade, então, vêm os samaritanos. Os samaritanos são o quê? Os frutos. Os frutos daquela mulher, que serão colhidos não pela mulher, mas por Jesus e pelos discípulos. Então veja, em outras palavras, eles são os ceifeiros. Então, o que Jesus está dizendo aqui acaba de acontecer. O alcance do trabalho daquela única mulher, marginalizada, desprezada, pecadora, que agora foi à cidade e pregou o evangelho, ele acaba de ser visto por todos aqueles que estavam reunidos. 4 coisinhas que ressaltam o trabalho dessa mulher, rapidamente. Primeiro, muitos samaritanos creram. Veja, irmãos, de novo, pecadora, desprezada, uma mulher que ninguém queria ouvir, que todo mundo corria dela, que todo mundo zombava. Muitos samaritanos creram. Sabe por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque se Deus usou ela, irmãos, imagino que ele não fará com você. Imagino que ele não fará comigo. Não que nós somos melhores do que ela, mas que somos pecadores, assim como ela foi. Segundo lugar, eles creram por causa do testemunho dessa mulher. O texto dá ênfase nisso. Ela não só fala lá atrás, um homem que tem dito tudo quanto teu feito, quanto o próprio texto vai dizer. Eles creram por causa do testemunho dela. Terceiro, não queriam deixar Jesus ir embora. Irmãos, quando o culto está gostoso, a gente não quer nem ir embora para casa. Lembra disso? Já viveu isso, né? A gente não quer ir embora, a gente não quer que acabe. Quando a gente sente a presença de Cristo no nosso meio, minhas lágrimas começam a rolar, o coração começa a aquecer, a gente não quer que acabe. Era isso que estava acontecendo com aqueles homens. Um pequeno avivamento acontecendo em Samaria. 4º lugar, reconheceram. Aqui, irmãos, é o grande. É o momento do texto. Reconheceram Jesus, não como Salvador dos judeus, não como Salvador dos samaritanos, mas como Salvador do mundo inteiro. Eu não sei se você entende o impacto dessa frase, mas deixa eu tentar explicar isso para o seu coração. Lembra? Existia uma barreira cultural. A própria mulher samaritana, que provavelmente não tinha tanto conhecimento, mas ela sabia pelo menos a briga dos corredores. Aquelas discussões na fila da padaria, já viu? Ela sabia qual eram. E quais eram as discussões? Onde é o lugar que se deve adorar? De onde virá o Messias? Ele será judeu ou samaritano? É em Gerizim ou é em Jerusalém? E ela lança isso diante do mestre. Irmãos, os samaritanos que agora ouviram o testemunho da mulher e conheceram, provaram, viram e ouviram a Cristo, eles não estão mais preocupados com discussões tolas. Eles não estão mais preocupados com debates teológicos. Eles estão preocupados apenas porque estão diante do Salvador do mundo inteiro. E isso aqui, irmãos, é tão especial, porque até esse momento só 2 pessoas entenderam que Jesus não veio salvar só o judeu. Só 2, João Batista. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Se os discípulos tivessem entendido essa frase,
Nesse momento, eles não estavam comprando comida, eles estavam evangelizando os samaritanos. Ele não estava espantado porque Jesus está conversando com a samaritana. Não, ele está conversando que ele está pregando para ela, ué. É claro. Por quê? Ele não veio salvar o judeu, ele veio salvar o mundo inteiro. Só duas pessoas, só dois grupos de pessoas entenderam. O profeta, João Batista, não vale, né? Recebeu uma revelação de Deus, é o último dos profetas, né? Um homem usado pelo Senhor, que sonhou, enfim, foi revelado a ele quem seria o Messias. Ele reconhece o Salvador do mundo. E agora, em segundo lugar, os samaritanos são os primeiros a reconhecer. Ele é o Salvador do mundo inteiro. Bom, para a gente caminhar para o final. Então vamos à nossa pergunta inicial. Como pecadores evangelizam pecadores? A gente aprende com esse texto 3 coisas bem rápido. Primeiro, deixando sua velha vida pela nova vida. Em primeiro lugar, isso. Deixando sua velha vida pela nova vida. Irmãos, essa é a primeira lição, preciosa lição que a gente aprende aqui. Aquela mulher, como eu já disse, ela deixou o cântaro, ela deixou o caminho que ela fazia. Em vez de ir para casa, ela vai para a cidade. Em vez de procurar o marido, ela procura os homens da cidade. E ela vai pregar a boa notícia da salvação que acabou de acontecer na vida dela. Então há uma mudança total aqui, em outras palavras. Ela deixa a sua velha vida e ela vai, então, em direção à nova vida. Antes de seguir, deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. A diferença do que aconteceu aqui no texto, porque acontece nos dias de hoje, irmãos, é muito grande. Sabe como é que eu fico imaginando um pregador moderno encontrando a samaritana no poço? Sabe como é que eu fico imaginando? Ele dizendo assim, ó, Jesus te ama. É aquela pregação, né? Bem evangélica, bem simples. Mas não só isso. Eu imagino ela contando para ele, porque obviamente ele não ia revelar aquilo, né? Mas ela contando para ele, ó, mas eu tô um pouquinho enrolada. Eu tô no 6º homem e ele não é meu marido. Moro com ele há 3 anos e aí começa a desenhar o problema da vida dela. Irmãos, eu imagino aquele pregador moderno, por um lado, né, talvez um deles, dizendo assim, mas você pode seguir a Jesus e continuar com seu marido, ou seja, com esse homem. Você pode seguir a Jesus e continuar vivendo a vida, vivendo da maneira que você está vivendo. Você pode seguir a Jesus e continuar agindo da mesma forma que você está agindo. Você não está buscando água? Então enche de água e volta para casa. Vai lá levar água. Depois a gente conversa. Ou até, né, vamos pensar aqui em outro pregador evangelístico, talvez um pouco mais conservador. Ele diria para ela, e quando ele soubesse o que ela é, ele daria um passo para trás e diria assim, para trás de mim, Satanás. Algo parecido com isso. Então quer dizer que você está no 6º homem? Você não tem jeito não. Né? Você não tem jeito não. Faz o seguinte, você vai fazer isso aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer, você vai quebrar o vaso. Você vai entender onde eu vou chegar. Você vai quebrar o vaso. Você vai chegar em casa, você vai botar o cara para fora de casa. Não, você não vai nem para casa, você vai se mudar de casa. Você não pode nem mais entrar lá. Veja, irmãos, o que esses 2 pregadores têm em comum é que, primeiro, um deixa seguir Jesus e continua do mesmo jeito. O outro deixa seguir Jesus desde que ela faça tudo aquilo que ele está mandando fazer. Sabe o que me espanta nesse texto? Jesus não disse nada do que ela deveria fazer com a sua vida privada. Nada! Mas nem por isso ela continuou sendo aquilo que ela era. Ela seguiu a Jesus, mas ela deixou de ser aquilo que ela era. Porque quando a gente se encontra verdadeiramente com Cristo Jesus e a gente se depara com a formosura da sua santidade, irmãos, não precisa da regrinha do jogo para a pessoa seguir. Não precisa dizer, olha, em primeiro lugar você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz isso, aí a gente vai celebrar um casamento e depois a gente vai juntar. Não precisa. Porque quando Jesus Cristo entra no coração de uma pessoa, irmãos, verdadeiramente ela é transformada por Cristo. E aquela mulher, automaticamente, isso é lindo, irmão. Claro, gerado pelo poder de Cristo, ela abandona não o seu cântaro, mas a sua velha vida. E 2 aplicações aqui nesse ponto para a gente. Primeiro, regeneração, irmãos, antecede evangelização. Eu sei que parece estranho pensar nisso. Pastor, como é que a gente pensa em pessoas que estão evangelizando
e ainda não são regeneradas. Irmãos, dói dizer isso aqui, mas eu tenho que dizer, porque primeiro a Bíblia me apresenta um exemplo e acabou de apresentar. Você concorda comigo que Nicodemos era uma espécie de pastor naqueles dias? Sim ou não? Sim. Nicodemos era uma espécie de pastor. Ele era membro do Sinédrio, mestre da lei. Não sei se você sabe, os fariseus eram responsáveis pelas sinagogas. Havia mais de 2.000 sinagogas só em Jerusalém naquele período. Só em Jerusalém. Então é provável que Nicodemos era responsável por pelo menos uma ou mais sinagogas. E a sinagoga nada mais é do que uma pequena congregação, formada de no mínimo 10 pessoas. Então, em outras palavras, ele era um pastor de igreja. Mas quando ele se depara com a realidade de Jesus Cristo, ele tem que nascer de novo. E aí, irmão, se isso é verdade para Nicodemos, isso também é verdade para o nosso tempo. Infelizmente, irmão, dói dizer, mas tem pastor, pregador, obreiro, evangelistas pregando e pregando, mas ainda não nasceram de novo. E sabe qual é a maior prova disso, irmãos? Igrejas inteiras fazendo tudo o que uma igreja não deveria fazer. Por quê? Porque tem alguém lá em cima que ainda não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, ele não sabe como o reino de Deus funciona. Por isso que tem que ter uma novidade a cada semana. Por isso que tem que enfeitar a igreja para poder aumentar o público. Por isso que tem que mudar o discurso, né? Tem que ser um pouco mais capitalista. Mas veja, o que a gente aprende aqui é que a regeneração vem antes da evangelização. Somente aqueles que tiveram o coração regenerado vão poder evangelizar e poder, como aconteceu com Cristo e aquela mulher, se alegrar e colher o fruto para a vida eterna. Segundo lugar, a gente aprende aqui que todo encontro com Jesus produz mudança. E aqui, irmãos, eu não me refiro apenas ao encontro derradeiro da sua vida, ou seja, o primeiro encontro, aquele da regeneração, da conversão. Eu me refiro aos encontros diários que nós devemos ter com o nosso Senhor Jesus. Em outras palavras, aqui eu estou falando de santificação. Em outras palavras, aqui eu estou falando da nossa busca diária pela nossa comunhão com Cristo Jesus, que deveria estar acontecendo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque talvez você já tenha deixado o seu cântaro existencial da sua vida, já tenha tomado outro rumo, já tenha mudado de vida, já seja outra pessoa, mas com certeza ainda há coisas que você precisa deixar junto ao poço. Ainda tem coisas, e você sabe disso. Coisas vergonhosas, coisas imundas, coisas que não pertencem, não tem nada a ver com a beleza, com a formosura, com a santidade de Jesus Cristo. Não tem nada a ver e você sabe disso. Tem coisas que você precisa deixar ainda junto ao poço. E aí, irmãos, você só vai conseguir deixar se todos os dias, quase que diariamente, você se encontrar com Jesus junto ao poço. Porque, de novo, quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida vai mudando. Lembra que eu falei? O discípulo de Cristo não é aquele santo que resolveu todos os problemas, não. Ele ainda tem problema. Tem coisa que ele não entendeu. Tem coisa que ele precisa abandonar. Como é que você vai abandonar essas coisas se você tem muito tempo que você não se encontra com Jesus? Deixei algumas perguntas aqui para você. Quanto tempo tem que você não visita aquele lugar de oração? Quanto tempo? Você acha que vir na igreja é suficiente? Você acha que ouvir o sermão é suficiente? É maravilhoso. Um dos meios de graça é a pregação pregada do evangelho semanalmente, pelo pastor, pelos obreiros. Isso alimenta a alma, alimenta o espírito. Mas isso não dura a semana inteira. Basta eu perguntar para você o que você comeu domingo passado. Domingo é fácil, né? Sexta-feira passada. Eu não sei, não lembro. Você lembra? Hã? Lembra? Qual foi o tema da pregação de domingo passado? Talvez alguém lembre, que está no YouTube. Mas muitos de nós não vamos lembrar. Se lembrar o tema, você não vai lembrar das aplicações. Se lembrar de alguma aplicação, você não vai lembrar de todas. E a culpa não é sua. A nossa mente está cheia de coisas. E a vida é corrida, ok. Mas veja, a beleza do sermão pregado é que ele nos alimentou, irmãos, naquele dia, naquele momento. Talvez aquele alimento durou sim alguns dias. E isso é maravilhoso. Mas você deve buscar o seu Cristo diariamente. Alimentar o seu coração. E diante dele,
você vai perceber aquelas coisas que ainda precisam ser deixadas. Bom, seguindo. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto, para que então possamos evangelizar pecadores evangelizando pecadores, é fazendo da sua vida um sermão. Irmãos, que coisa bonita a gente viu aqui. Aquela mulher usou a melhor estratégia que ela tinha. Ela desviou o foco dela, jogou para Cristo, mas não sem antes contar o seu testemunho pessoal. Sabe por quê, irmãos? Porque o testemunho daquela mulher, a vida daquela mulher, era o que mais atrapalhava ela para pregar o evangelho. Lembra que eu te falei? Foi difícil dela ser ouvida. Pior, foi difícil até das pessoas acreditarem nela. Mas qual foi a estratégia dela? Então eu vou começar diferente do que eu fiz com Jesus lá atrás. Com Jesus, eu escondi o meu pecado. Agora não. Agora eu vou confessar o meu pecado diante de todo mundo. Ainda vou dizer assim, olha, ele é o Cristo, porque ele tocou nas minhas feridas. Em outras palavras, ela fez da sua vida um poderoso sermão. E isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque somos pecadores. Do mesmo jeito que os que estão lá fora são pecadores, só que com uma diferença. Somos pecadores, salvos e comprados e redimidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos pecadores, redimidos, restaurados, regenerados. E essa diferença, irmãos, veja, somos pecadores, porém justos. Somos pecadores, porém santificados. Essa diferença tem que fazer a diferença quando a gente vai pregar o evangelho lá fora. Você não pode pregar o evangelho e a pessoa olhar para a sua vida e dizer assim, mas isso aí não faz sentido, porque você não segue isso aí. Senão você vai ser um fariseu que atravessa o mar e faz um filho de Satanás. Senão você vai ser um fariseu que ao invés de pregar, você envergonha o evangelho. Entende? Por quê? A tua vida precisa se transformar num sermão. A vida daquela mulher era uma vergonha, mas agora ela se transformou num farol. A vida dela fazia as pessoas se desviarem. Agora a vida dela aponta o caminho para a direção correta. Bom, e você? E sua vida? Tem sido um farol ou uma neblina para os outros? Tem apontado ou desviado? Tem iluminado ou escurecido o caminho dos outros? Mateus 5,16, em outro lugar, o Sermão do Monte, Jesus encerra dizendo assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Em outras palavras, irmãos, a nossa santidade vai fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam, ali está um servo bom de Jesus Cristo. Ali está alguém diferente. Eu sei como ele era, mas veja no que ele se tornou. Irmãos, só para a gente saltar aqui, veja, lá fora tem muita gente desesperada. Tem muita gente cansada. Inclusive cansada com os seus pecados. Eu já encontrei gente assim. Cansada com os seus vícios. Porque já tentaram se libertar pela força de vontade, mas a força de vontade não leva a gente a lugar nenhum. Não dá. Porque o pecado está dentro. Lembra que eu falei isso para vocês? Não adianta mudar de endereço, não adianta mudar de amizade, não adianta mudar o jeito de falar, não adianta. O pecado está dentro, ele vai seguir você por onde quer que você vá. Você mudou de endereço, o pecado está lá contigo. Não, eu não vou mais morar sozinho, vou morar com meus pais. Mas quando você está no silêncio do seu quarto, você peca de novo. Enfim, e por aí vai. Por quê? Porque a vida do crente, a vida dessas pessoas, precisa de um encontro real com Jesus Cristo. E essas pessoas estão em total desespero por causa dessa vida que não faz nenhum sentido. Elas estão em desespero porque elas não têm mais onde buscar. Elas estão em desespero porque elas não conseguem mais vencer essas coisas. Não é simples, irmão, dizer, eu não vou fazer. Não é tão simples assim. Não, eu não faço mais. Não dá. É como alguém viciado em entorpecente. É como um viciado alcoólico. Ele não pode parar pela força de vontade. Ele precisa de uma ajuda de fora, para que então ele pare. E você tem a solução. Você tem o remédio, lembra? Você tem a vida, você tem a cura. E o nome dele é Jesus Cristo. Bom, em terceiro e último lugar.
para a gente encerrar hoje. Levando-os até Cristo. Terceira maneira de pecadores evangelizar pecadores é fazer como aquela mulher. Levar os pecadores até Cristo. Bom, eu disse, ela usa o seu testemunho pessoal, mas ela faz isso, não puxando o foco para ela, não sendo orgulhosa, não contando vantagens, não dizendo que ela, né, eu fui isso, eu fui aquilo, eu vivi isso, eu vi aquilo. Não. Ela usa o seu testemunho, mas para apontar para Cristo Jesus. Mais do que isso, a pregação dela é simples. Ela diz, venham e vejam. Irmãos, isso aqui é a maneira simples de dizer que a pregação daquela mulher foi cristocêntrica. Pode ser que tenha faltado dados aqui. Faltou algumas informações. Faltou talvez profundidade, faltou teologia. Talvez ela não conhecia muitos textos de cabeça, mas ela foi cristocêntrica. E aí, por outro lado, irmãos, a gente pode pregar a Bíblia, a gente pode decorar as Escrituras, a gente pode falar da palavra de Deus, a gente pode pregar a palavra de Deus e a gente pode não tocar em Cristo Jesus. Quantos púlpitos nesse exato momento estão falando da ética de Abraão, estão falando da coragem de Davi, estão falando da força de Sansão, estão falando da impetuosidade de Débora e de tantos outros personagens bíblicos. Ou seja, estão pregando a Bíblia, estão falando de personagens bíblicos, mas não conseguem conectar aquela pregação à mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, a gente pode passar meia hora, uma hora, todo o tempo do mundo, pregando a palavra, sem tocar em Cristo. Aquela mulher passou talvez 30 segundos falando, ou até menos do que isso, mas ela foi mais cristocêntrica do que quase todos os pregadores da nossa geração. Então não se esqueça disso. É Cristo que salva. A igreja apenas aponta o caminho. Bom, irmãos, eu encerro perguntando isso. Como tem sido as suas pregações? Como tem sido as suas conversas sobre o Evangelho, sobre a igreja? Será que tem muito debate teológico? Será que tem muito dado científico? Tem muita gente que se interessa por isso. Eu até coloquei uma pergunta aqui. Debates como quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Não sei se você já viu isso. Mas na faculdade tem gente discutindo isso. Faculdade de teologia, ok? Tem gente discutindo isso. Por que Deus criou Satanás? Quem é o autor do pecado? Como é que a gente vai entender a origem do mal? E coisas do tipo. Às vezes, algumas dessas perguntas importantes, até. Mas coisas e assuntos, irmãos, que a Escritura passa por cima disso. Nada do que eu falei aqui para vocês, a Escritura nos dá o direito de saber. Pelo menos não até agora. A Escritura começa não com a origem do pecado, ela começa com a origem do pecado no homem e na mulher. E é daqui em diante, porque somos homens. E é isso que nos importa saber, que o pecado um dia entrou no coração do homem e aí arruinou todas as coisas. Mas que Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. É aqui que está, irmãos, o cerne da nossa vida. Veja, esse é um belo termômetro para você utilizar. Não perca tempo com discussões tolas. Concentre-se naquilo que é essencial. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor coloque essa palavra em nosso coração e, acima de tudo, nos encoraje a evangelizar, a pregar o seu sagrado evangelho. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, que nessa noite, Senhor, nos exorta, nos confronta, mas em primeiro lugar nos encoraja, Senhor. Assim como o Senhor encorajou aqueles discípulos, Senhor, que no primeiro momento estavam desnorteados, fora de sintonia, mas com amor, com paciência e cuidado, o Senhor os trouxe de volta para a primeira prioridade do cristão: pregar o teu evangelho, fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. E foi isso que o Senhor fez. E é isso, Senhor, que precisa ficar cravado em nossos corações. A missão não é apenas necessária, ela é urgente, Senhor. Porque tem pessoas lá fora que não conhecem essa comida, que não conhecem a única água viva que pode saciar a sede do homem.
verdadeiramente o nosso Senhor Jesus, que estão caminhando para uma vida de pecado, de destruição e de morte, mas que, se reconhecerem Jesus como seu Salvador, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. Então, Senhor, coloca essa palavra em nossos corações, que não nos seja impedido de pregar apenas porque somos pecadores, Senhor. Sim, somos pecadores, mas um dia fomos lavados e remidos pelo teu sangue. E estamos vivendo uma obra de santificação, sim, com alguns tropeços, sim, com alguns erros, algumas falhas, alguns pecados, Senhor, mas nos arrependemos deles. E não podemos deixar que esses pecados nos impeçam de pregar o teu evangelho. Porque até uma mulher tão pecadora como essa, ela chegou diante daqueles homens com coragem, quebrou todas as barreiras e pregou Cristo Jesus para eles. Então nos ensina, Senhor, nos dá oportunidade, que essa semana seja uma semana de oportunidade para pregarmos o teu evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar as barreiras que às vezes a gente mesmo levanta. Às vezes a gente mesmo nos impedimos de pregar. Olhamos para algumas pessoas e dizemos assim: ah, essa pessoa não vai. Esse aqui não tem jeito. Mas esse texto nos ensina que seja o privilegiado ou a marginalizada, seja o religioso ou o pecador, todos eles podem ser salvos pelo poder do teu evangelho. Então, Senhor, nos ajuda, nos encoraja, nos coloca no caminho, Senhor, para podermos pregar o teu evangelho. E nos ajuda a abandonar aquelas pequenas coisas que precisamos deixar junto ao poço. Em nome do teu Filho Jesus, nos ensina, nos mostra, nos revela a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.